Olá, minhas amigas e meus amigos, paz e bem. Então vamos continuar ou mesmo começar também, que já tem alguns vídeos já gravados sobre o Novo Testamento. E a gente vai começar pelas histórias dos evangelhos. Aí a gente vai mais ou menos assim, né? Estamos já no final de abril, né? Maio, junho e julho. 2 vídeos por mês, tá? Então você pode estudar devagar, tranquilo, sem correria. E depois, mais para frente, lá vamos continuar com esse tema, estudando o Jesus histórico e o Cristo da fé. É aquele Jesus que fez história depois da sua morte e ressurreição. Então, quando a gente vai falar então dos evangelhos, hoje o nosso assunto é a história dos evangelhos. A gente sabe que os evangelhos que está na literatura bíblica é Mateus, Marcos e Lucas e João. Mas na história não é bem assim. Na história começa então com o evangelho de Marcos. E a gente tem aqui 4 evangelhos. A gente vai contar essa historinha hoje em meia hora, não vai passar disso, viu? Vê com vontade, sem pressa, com tranquilidade, sem correria. E acompanha com a Bíblia na mão, isso que é importante, a gente chama de Bíblia na mão, pé no chão. Eu sebi assim, é Bíblia, vida, vida, Bíblia. E vamos, olha, pode passar para bastante gente, faça propaganda, vamos fazer aqui o canal do bem. Não é para ganhar dinheiro, quem for se inscrever não paga nada, eu também não pago nada, não vamos ganhar nada, mas nós vamos pregar o Evangelho. A palavra de Deus tem que caminhar. Quanto mais a caminhada de Deus caminha, mais a violência abaixa, mais a corrupção abaixa, as doenças abaixam. Porque quem tem Deus é feliz. Quem tem Deus tem saúde. Quem tem Deus tem também coisas boas na vida. Então, vamos fazer o bem? Vamos? Combinado? Todo mundo manda para escrever para quanta mais gente puder. Então, vamos começar com os evangelhos. A gente chama aqui a palavra evangelho. Vamos começar. Às vezes a gente chega num grupo e a gente pergunta assim, pessoal, o que significa a palavra evangelho? O pessoal diz, a palavra evangelho significa boa notícia. Correto, é isso mesmo. É boa notícia, né? Então vamos dar essa boa notícia para todo mundo. Essa boa notícia desse Jesus misericordioso, amoroso, que passou pela terra fazendo bem, curando muita gente, mudando toda uma nova proposta de vida para nós. Então vamos passar lá, falar para todo mundo que Jesus fez o bem e eu quero fazer o bem também. Por isso que eu sempre começo as minhas saudações, sempre assim, ó, paz e bem. Porque se você tiver paz e tiver bem, a vida vai sempre ser boa, a vida vai melhorar. Então, aí você pergunta assim, bom, se a palavra evangelho, o termo evangelho, significa boa notícia, então vamos aprofundar um pouquinho mais, quem que veio trazer essa boa notícia? Aí você fala assim, é Jesus, correto. Foi Jesus que veio trazer a boa notícia, né? Muito interessante. Bom, mas já que Jesus veio trazer essa boa notícia, vamos aprofundar mais um pouquinho? Por que ele foi assassinado? Por que mataram ele numa cruz? Se ele veio fazer o bem. Aqui que está a chave. Nem todos naquela época e nem todos hoje quer fazer o bem. Quer ganhar dinheiro, quer ser poderoso, quer ser poderosa. E Jesus não. Ele veio fazer o bem, sem nenhum interesse financeiro, sem nenhum interesse político, sem nenhum interesse de poderoso ou poderosa. Se lá no Antigo Testamento, o poder significava dádiva de Deus. A palavra dádiva significa Deus dá. Então, se eu tenho Deus, eu tenho poder. Jesus falou, não, eu não vim aqui para ser poderoso. Se vocês querem ser poderoso, falou para os seus discípulos e discípulas, nós deve ser o contrário, nós devemos vir aqui para fazer o bem. Bom,
Aí a gente vai ver esse Jesus que fez história, porque logo após a sua ressurreição, a comunidade continuou. Paulo entrou lá no ano 36, né? Lá para os anos 40 começou a comunidade, então o Evangelho de Lucas é a comunidade lucana, a comunidade de Mateus é a comunidade mateana, a comunidade de Marcos é a comunidade marcana, e a comunidade, Evangelho de João é o Evangelho joanino. Então, só para nós saber, para nós saber que os evangelhos, eles foram escritos muito depois. Então nós temos aqui, quando você fala evangelho, boa notícia, a gente vai falar assim, evangelho é a boa notícia que as comunidades apresentaram, as comunidades que levaram essa boa notícia para frente logo após a sua ressurreição. Então Jesus, sua vida pública foi do ano 30 a 33 depois de Cristo, foi a sua vida, morte e ressurreição de Jesus. E os evangelhos, o primeiro evangelho a ser escrito, Marcos, ao ano 70, 75, e depois que vem Mateus e vem Lucas e João, que vai até o ano 100. Então os evangelhos estão do ano 70 ao ano 100. A gente não sabe muito previstamente, vamos por assim, ao pé da letra, quando é que foi escrito, mas tem mais ou menos umas ideias, né, que foi escrito. Então, mas o primeiro escrito do Novo Testamento não foi os evangelhos. Então foi os evangelhos que vieram trazer a boa nova de Jesus, entre aspas, uma biografia de Jesus, que não era uma biografia, né? Os evangelhos, quando eles olhavam lá no passado, né, as comunidades, para eles Jesus não tinha sido assassinado. Jesus tinha morrido, mas Jesus estava ali. Essa é a ressurreição de Jesus, né? Então, tem todo um passo, um processo para a gente entender os evangelhos, né? Primeiro o fato foi vivido. Então, no ano 30, 33, eles conviveram com Jesus, comeram com Jesus, Jesus ensinou, Jesus mudou a vida deles. Mas Jesus foi assassinado. A sociedade não aceitou esse Jesus. Então, quando Jesus foi assassinado, naquele momento, parece que todos foram assassinados. Diz lá o Evangelho, né, de Marcos, capítulo 14, 27. Eu ferirei o pastor, e as ovelhas todas dispersarão. Todos correram, nem todos. Lá na cruz tinha 4. Vocês estão lembrados? Marca aí, ó. João 19, versículo de 25 a 27. Lá estava Maria de Cleofas, a irmã da mãe de Jesus. Maria, a mãe de Jesus, Maria Madalena e o discípulo que Jesus amava. E cadê os outros? Correram tudo? Correram tudo. Mas quando Jesus ressuscitou, eles foram. Jesus voltou para Galileia e lá recomeçou tudo de novo. Olha que maravilha, né? Então, quer dizer, o Evangelho, os escritos, os textos do Evangelho, então, eles vão trazer a boa nova de Jesus. Então, o Evangelho é uma catequese. O Evangelho é pastoral. O Evangelho quer dizer levar a boa nova para frente. Então, para a gente saber direitinho esse processo, vocês vão pegar lá João, primeira carta de João. É o capítulo 1, do versículo de 1 a 3. Eu vou ler aqui para vocês, que vale a pena a gente pegar essa parte aqui, porque olha, o fato foi vivido, depois teve as memórias das comunidades da Galileia, lá para o ano 40, 50 antes de Cristo, e depois o fato foi escrito. Agora, antes disso, o Paulo já tinha escrevido as suas cartas. Paulo escreveu todas as suas cartas do ano 51 a 58. E a primeira carta que ele escreveu
foi a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Então lá está tudo escrito certinho. Então, mas o Paulo, ele não falou nada da morte, da ressurreição, do Jesus histórico. Ele só colocou Jesus da cruz para a ressurreição. Então a importância então que ele falou aqui, né, dessa caminhada de Jesus para frente. Então lá em João, então eu vou pegar aqui, eu vou fazer uma reflexão com vocês, uns 5 minutinhos dessa parte aqui, né? Vocês vai lá na primeira carta de João, né? Que está lá perto do livro do Apocalipse, tá? Está lá perto do livro do Apocalipse e vocês vão achar lá a primeira carta de João. Eu já achei aqui e eu vou ler junto para vocês verem. O versículo 1 diz assim, ó. A primeira carta de João, capítulo 1, versículo de 1 a 4, tá? Diz assim, ó. O que existia desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos e o que temos contemplado em nossas mãos tem apalpado a palavra de vida. Versículo 1. Eu vou voltar aqui para nós retomar, tá? Versículo 2. Porque a vida foi manifestada, nós a temos visto, e estamos dando testemunho e anunciando a vocês a vida eterna, que estava junto do Pai e foi manifestada a nós. Versículo 3. Isso que temos visto e ouvido, estamos anunciando a vocês, para que vocês estejam em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estamos escrevendo essas coisas a vocês, para que a nossa alegria seja completa. Pessoal, aqui está o passo. Olha só o primeiro versículo aqui. No princípio, o que está lá no princípio? Lá no livro do Gênesis, no princípio Deus fez o céu e a terra. Então, Gênesis 1, versículo 1. Agora aqui ele fala já lá, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos olhos e o que temos contemplado a nossas mãos apalpado, é palavra de vida. Eu vi, eu ouvi, eu peguei, eu escutei. Escutei o quê? Palavra de vida. Aqui, eu peguei esse copo de água, estou tomando, Água é vida, olha que maravilha. Então, quer dizer, eu peguei, eu vi. Quer dizer, olha que importância dessa parte aqui. Versículo 2. A vida foi manifestada, nós temos visto, estamos dando testemunho e anunciando a vocês a vida eterna, para que vocês estejam junto do Pai, e foi manifestado a nós. Pessoal, esse Jesus mudou a minha vida, esse Jesus me transformou. Então eu estou falando para vocês, olha lá, eu estou dando testemunho, você quer acreditar, você acredita, ele ressuscitou, não quer acreditar, não acredita. Agora, o que significa isso? Significa, ele mudou a minha vida. Aí você fala assim, mas peraí, Jesus mudou a sua vida? Mudou. Mas mudou como? Eu estou tão alegre, estou feliz. Mas peraí, concretamente, o que ele mudou? Eu estava com uma doença e sarei, então mudou mesmo. Eu brigava com a minha mulher, brigava com o meu marido, maltratava, agora nós dois se amam, então mudou mesmo. Eu não tinha casa para morar, morava de aluguel. Deus me ajudou a comprar uma casa, então ajudou mesmo. Ajudou a comprar um carro, porque tem prosperidade também. Quando a gente vive um projeto de Deus, tem prosperidade também. Porque você muda de vida, você trabalha, você estuda, Deus te ajuda e você tem mesmo. Viu que maravilha? E ele fala assim, agora vamos continuar aqui, Então mudou a minha vida, é coisa concreta, pessoal. É história, mudou a minha vida. Não estou falando nada. Versículo 3. O que nós vimos e o que nós ouvimos, nós estamos anunciando a vocês. Presta atenção, que vocês, para que esteja em comunhão conosco.
Comunidade. Olha, agora estamos em comunidade, olha lá. E ele fala assim, essa comunhão é com o Pai, com o Filho e com Jesus Cristo. Então eu vi, ele mudou a minha vida, eu estou dando testemunho para vocês. E agora nós estamos vivendo em comunidade. Olha que bonito, é a comunidade dos anos 40 e 50, esse é o processo dos evangelhos, nada estava escrito aqui ainda. Aí depois ele fala aqui no versículo 4. Por isso estamos escrevendo essas coisas a vocês, para que a vida seja completa. Olha pessoal, que maravilha. Quer dizer, eu vou morrer, todos nós vamos morrer, mas nós temos que dar testemunho, nós temos que escrever, nós temos que falar. Essa é a grande importância dos evangelhos. Então, os evangelhos foram escritos, né? Quando foram escritos os evangelhos, a literatura, foi uma literatura diferente. Não era como carta, não era como Apocalipse, não era como assim, quando fala as cartas de Paulo, mas não, aqui escrever-se escrever em forma sequencial, não, eles escreveram o Evangelho, isto é, uma narrativa, a história do Evangelho, uma narrativa da prática e da mensagem de Jesus, incluindo o seu nascimento, família, vida, paixão, morte e ressurreição. Organizada em forma de biografia e apresentada como um evangelho, isto é, uma boa notícia. Isto não é lindo, pessoal? Então, mas daí você fala assim, mas para saber o que Jesus ensinou, o que Jesus fez, nós temos evangelhos. É o que nós temos, né? Mas tem gente que lê o Evangelho e fala, é tudo desse jeito mesmo. É do jeito que está ali, acabou, Jesus falou, está falado. E toma tudo ao pé da letra. Aí o outro diz, mas não é bem assim, né? Porque lá na frente, os discípulos que amavam Jesus tinham outras ideias, ideia de comunidade. Então, eles pegam e começa a ver que os evangelhos têm uma diferença. Você vai em Marcos, você vai em Mateus, você vai em Lucas e João, tem diferenças. Por exemplo, qual foi o Pai Nosso que Mateus ensinou? Está no Mateus 6, capítulo 6, de 9 a 13. Ou aquele que Lucas ensinou, capítulo Lucas 11, de 2 a 4, é bem pequenininho. Ou o nosso que na reza hoje é diferente. Qual que Jesus ensinou? Aí, quer dizer, os dois são bem diferentes. Qual foi as palavras lá na última ceia? Marcos fala de um jeito, vocês podem conferir lá, em Marcos 14, 22 a 25. Ou de Lucas, 22, 19 a 20. É diferente. Qual a palavra do soldado lá na hora da morte da cruz? Este homem era filho de Deus. Marcos fala assim, né? Marcos 15, 39. Como diz o Evangelho de Marcos. Ou esse homem era justo, como informa Lucas, lá no 23, 47. É diferente, pessoal. Agora, se nós estamos falando de evangelho de Jesus, por que é diferente? Vamos pensar um pouquinho. Aí eu queria fazer uma propaganda aqui, que não é para ganhar dinheiro não, certo, pessoal? E para acompanhar esse curso nosso até o fim do ano, era bom que você tivesse esse livro lá, do Carlos Mester, o maior biblista da história do mundo. Tem mais de 300 livros escritos sobre a Bíblia. O homem pobre, viveu pobre e é pobre até agora. Ele trabalha só por amor a Deus. Frei Carlos Mester. Realmente esse aqui é o pobre no espírito. Ele vai ter o reino de Deus. Pobre no espírito não significa ser pobre e passar fome, não. É aquele que tem tudo e não tem nada. Vou chegar nos evangelhos, eu vou aprofundar mais. Esse livro aqui é que ele escreveu, custou só R$10.
tem letras grandes, olha que beleza. Se vocês quiserem, pessoal, aí eu vou deixar o meu telefone, vocês pedem para mim, eu compro lá para vocês, ou vocês mesmo podem comprar também, ele é da Paulinas, certo? Você também pode comprar e ir lá buscar, custa R$10, né? Ou às vezes 9,50, 9,80, depende do lugar que está vendendo. Não é para ganhar dinheiro, você vai lá, você vai ver, que maravilha. Aqui, quem quiser conhecer o Jesus da história, o Cristo da fé, numa linguagem bem popular, está aqui. Mas o que pensar dessas diferenças? Então, pessoal, vocês sabem que o Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, a gente chama de Evangelho sinóticos. Claro, a gente vai aprofundar mais para frente o que é Evangelho sinótico. Mas hoje, só para você ter uma ideia, a palavra sinótico, quando foi escrito o Evangelho e organizado, não tinha essa palavra. Essa palavra foi muito mais para frente, que alguém comparou esses 3 evangelhos e viu as suas diferenças, mas também viu as coisas que são iguais. Então, a palavra sinótico, essa palavra ela é grega, sim, com N, ótico, si significa mesma, ótico, visão. Significa sinótico, significa mesma visão. Sinóticos, porque são os 3 evangelhos. Mas vai aprofundar mais para frente. Mas como que você vai, vamos dizer assim, por que essas diferenças? É muito fácil. Porque os cristãos que conviveram com Jesus e aqueles que vieram depois, Jesus não era algo do passado. Jesus não era alguém do passado, porque quando Jesus ressuscitou, eu já coloquei isso lá quando você já quiser, vai lá no meu vídeo, a morte e a ressurreição de Jesus. Vocês vão ver lá que a história continuou depois da sua morte, com a ressurreição. Então, para ele não era a pessoa do passado. Jesus não era a pessoa que passou por ele durante 3 anos, foi assassinado, ressuscitou e foi para o céu. Não. Memória, pessoal. Já sabe o que significa memória? A memória, o que é memória? A memória é lembrança. Eu estou lembrando de alguma coisa. Correto. Só que memória é mais do que lembrança. Memória significa estar, é isso mesmo, estar presente. Jesus estava presente no meio da comunidade. Ele não é pessoa do passado. Como se gravar um DVD e se vocês estão assistindo meu vídeo aí, né? Meu vídeo. Não. Para eles, Jesus estava no meio deles. Por isso que os evangelhos, sempre Jesus aparece e diz, a paz esteja convosco. E hoje, né, fala assim, olha, o Senhor esteja conosco. E nós respondamos o quê? Ele está no meio de nós. Ai, que maravilha! Então, para eles, comunidade do ano 40, anos 50, anos 60, anos 70, anos 80, Jesus não estava lá. Jesus estava no meio deles, né? Então, eles lembravam das palavras, lembravam as palavras de Jesus, como tinha passado, para me entender melhor esse Jesus que está ao meu lado agora, aqui no ano 70, por exemplo, lá na guerra. Teve a guerra judaica, né, do ano 66 ao ano 73. Eles recuperaram de novo, né? Vamos aprofundar mais quando pegar o Evangelho de Marcos. Recuperaram a Palestina para eles de volta. Só que o Império voltou com tudo. E no ano 70 destruiu Jerusalém, destruiu o templo. É o Evangelho de Marcos, capítulo 13. Mas Jesus estava ali falando com eles naquela época. Pessoal, se Jesus estivesse aqui hoje, nós estamos vivendo essa pandemia do coronavírus, nós que estamos em casa, né? Como é que seria Jesus do nosso lado? Como é que Jesus está aqui comigo hoje? Vamos fazer essa reflexão. O que ele ia falar para nós dessa pandemia? Por que está acontecendo tudo isso conosco? Então, para eles, Jesus estava vivo no meio deles. E quando eles olham, é como se quando você olha uma fotografia do passado, você
lembra aquela fotografia, mas aquela pessoa é uma fotografia, mas ele ou ela está presente ao seu lado. Isso que é a importância dos evangelhos, certo? Acompanha lá E eles eram fiel àquilo que Jesus falou e estava falando agora. É isso que é importante, é catequese, é pastoral, é viver o cristianismo. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos dar um exemplo aqui, né? O Evangelho de Mateus diz: quem escuta e observa as palavras de Jesus é como um homem prudente que construi sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Lucas escreve assim, igualzinho lá, quem observa as palavras de Jesus é como um homem que construiu sua casa. Ele cavou fundo, ele fez um alicerce bem fundo e construiu a sua casa. Lucas 6:48. Por que ele escreveu assim? Porque para Lucas, por que Lucas mudou? Porque o povo para o qual Lucas escreveu o seu evangelho, eles cavavam fundo para fazer, não fazia casa em cima da rocha. Agora, o evangelho de Mateus, já o pessoal fazia em cima da rocha. Então, Lucas nada mais fez que ele se adaptou, né? Quer dizer, tinha toda a experiência, se adaptou à cultura do seu povo e comparando entre si os evangelhos e entre outras diferenças que aparecem. Daí, pessoal, quando eu for estudar o Evangelho de Lucas, aí eu vou mostrar para vocês bem claro que os Evangelhos não querem contar histórias. Os Evangelhos querem apenas fazer uma reflexão sobre Jesus, não quer contar história. Então, é por isso que é importante, quando a gente for ler os Evangelhos, levar isso em consideração. Ele não vai passar de 30 minutos, nós estamos com 27 minutos já, né? Então, a importância de ver isso aí. Por exemplo, também, quando vocês for pegar lá o Evangelho de Lucas, por exemplo, o Evangelho de Lucas fala que conta o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, Lucas conta o nascimento de Jesus. E Mateus também conta o nascimento de Jesus. Só que eles contam de formas diferentes. E Marcos e João não falam nada do nascimento de Jesus. Já pega Jesus depois de adulto. Jesus já lá com 30 anos. Você vê a importância então dos evangelhos, a diferença que tem os evangelhos um com o outro. E quando a gente chama evangelho sinóticos, pessoal, é porque na teologia é chamada assim, a teoria das duas fontes. É a história dos evangelhos que estou contando. O evangelho de Marcos foi o primeiro a escrever. Então ele escreveu assim, depois quando eu vou estudar o evangelho de Marcos a semana que vem, melhor essa semana ainda, mais no finalzinho, nós vamos estudar o evangelho de Marcos para começar a introduzir. Parece que ele foi escrito um pouquinho apressado, diz ali, né? Ele não termina bem o evangelho. Quando o Lucas e o Mateus foi escrever, lá para o ano 85, 90, já estava pronto o Evangelho de Marcos. Então eles copiaram, mudando alguma coisinha aqui e ali, mas copiaram todo o texto de Marcos e acrescentaram outras coisas. E essas outras coisas que eles acrescentaram, dá para perceber que o Evangelho de Lucas e de Mateus tem coisas em comum que não tem em Marcos. Vamos dar um exemplo? O Evangelho de Mateus tem as bem-aventuranças. O Evangelho de Lucas tem também as bem-aventuranças. E não tem Marcos. É um pouquinho diferente, mas tem. Então, da onde veio essa fonte? É chamada a outra fonte que a gente chama de fonte Q. Aí, então, são a teoria das duas fontes. O Mateus e o Lucas copiou de Marcos e copiou da fonte Q também. Então, pessoal, essa é a grande importância de entender os evangelhos. O João não copiou de ninguém. O João tem toda vamos supor assim, um jeito de escrever, uma reflexão diferente para escrever os evangelhos. Então,
A gente vai ficando por aqui, né? Que o próximo a gente vai então falar para vocês no próximo. Para vocês então, passe esse vídeo para todo mundo, faça propaganda. Não é por causa de mim, é por causa de nós. Esse vídeo não é nosso, ou melhor, esse vídeo não é meu, esse vídeo é nosso. Então, até lá, se Deus quiser, o próximo vai ser sobre o Evangelho de Marcos. Até mais, se Deus quiser.